professores, protetores das crianças do meu país. Eu gostaria. Na aula de hoje, o objetivo é entender como nasceu a propriedade privada, a propriedade particular, e de que forma passou a se fazer necessária a existência de um ente maior geral para organizar tantas diversidades de interesses comuns nessas sociedades que surgiram após a invenção da escrita, por volta de 3.500 anos, então, antes de Cristo. Estudar e compreender o surgimento da propriedade privada é muito importante, porque vivemos sob o conceito de mundo privado, particular. Mas nem sempre foi assim. Antes, lá atrás, nas sociedades coletivas, não precisava do Estado porque o interesse predominante era o coletivo, o de todos, e não o privado. Mas com o surgimento da propriedade particular, os interesses individuais passaram a se sobrepor aos interesses coletivos e por isso foi necessária a criação do ente Estado para organizar possíveis discrepâncias e injustiças entre os indivíduos. E você sabe que isso ocorre. Como você vive sob um modelo de propriedade privada e não de propriedade coletiva, você sabe como ela surgiu e quais são as suas características? Você sabe? Naturalmente, sabemos parte dos benefícios e também dos malefícios existentes no modelo de Estado que temos no Brasil. Mas por que isso ocorre, quando começou, na história dos homens, e como surgiu esse modelo, não se sabe completamente, não é mesmo? Meu caro acadêmico, não pode o educador apenas observar a realidade. O educador precisa refletir sobre ela e com ela, visando o seu aperfeiçoamento e, se necessário, redirecionando as suas atuações para a construção de mundos melhores, tanto para a sua quanto para as demais comunidades. Por isso é que precisamos navegar por esta discussão, esperando que esta aula possa contribuir para o aperfeiçoamento de sua reflexão sobre o Estado na atualidade. É que peço que acompanhe agora o texto que está em tela. O nascimento da propriedade particular. Com a invenção da escrita, ocorreu o aumento da população e da produção, contribuindo para o progresso racional da humanidade e para o nascimento da propriedade privada. Porém, a desigualdade de riquezas decorrente da divisão social do trabalho levou à concentração da propriedade nas mãos de uma minoria que passou a exercer o controle sobre os meios de produção. Surgiu daí uma sociedade de homens livres, exploradores, e de escravos, forçando o surgimento do Estado destinado a suprimir os antagonismos sociais. Interessante. Quando observamos que a invenção da escrita foi muito significativa para o desenvolvimento da sociedade humana, também devemos observar que o surgimento da escrita foi capaz de causar outros efeitos não esperados. Por exemplo, o surgimento de grupos com interesses específicos, às vezes incompreensíveis para uma vida em comunidade. E também o surgimento no próprio grupo de uma divisão de tarefas com o grupo dos que mandavam e o grupo dos mandados, conhecidos na atualidade, e você conhece esse grupo, chamado de exploradores e aqueles que são explorados. Para compreender um pouco melhor essa questão, basta imaginar que nesses grupos que foram surgindo, aqueles que dominavam a escrita naturalmente passaram a ter mais influência sobre os demais. E num segundo momento, essa simples dominação se estendeu para os campos sociais, econômicos, culturais, religiosos. Portanto, dominando a comunicação, o grupo passou a dominar as demais esferas que constituíam a vida de todos os membros de suas comunidades. Não deu outra. Com essa dominação da escrita,
o processo foi se aperfeiçoando em todas as suas esferas, fazendo surgir a concentração de propriedades nas mãos de poucos, o que conhecemos hoje com o nome de latifúndio, a grande propriedade. Para Friedrich Engels, de um momento interessante, que foi o surgimento de uma comunicação mais aperfeiçoada, a escrita, surge a desregularização da vida da coletividade com o surgimento das classes. Uma que subjuga e outra que é subjugada. E é essa realidade que promove revoluções, guerras e lutas constantes dentro de sociedades e entre sociedades. Não é mesmo? Continue comigo. Função do Estado. Cabe ao Estado a tarefa de promoção de todos que habitam um determinado território, homens e mulheres, sós ou em família, cabendo realizar ações para uma constante melhoria da qualidade de vida que leve à igualdade formal, igualdade perante a lei, e à igualdade material, igualdade através da lei, com o propósito de assegurar tratamento igual às pessoas, afastando os sujeitos de qualquer forma de favoritismo e ou privilégio, através de políticas públicas eficazes que insiram os prejudicados de maneira plena na sociedade, as ações afirmativas. Nessa direção, deixar o processo da exploração de um sobre outros continuar não poderia. Por isso nasce o ente Estado, com a tarefa de promover o bem-estar de todo o povo que vive no mesmo território, sob as mesmas leis, governo e moeda. Mas como isso poderia ser possível, uma vez que o Estado é o próprio povo por meio de seus representantes, e esses representantes poderiam surgir do grupo dos exploradores, num processo democrático de escolhas? A resposta para essa pergunta nasceu com o surgimento do Estado e até hoje ainda não foi respondida. Mesmo em processos completamente democráticos, a possibilidade de o Estado representar apenas a classe dominante é muito comum e tem ocorrido com muita frequência. Entretanto, há situações em que o Estado passou para as mãos dos explorados, como no caso das regiões com ideologia comunista, como o caso da Rússia, Cuba, China, Coreia do Norte e outros países. Mas o fato é que esses explorados que assumiram esses estados se tornaram também exploradores dos antigos exploradores, como se fosse um processo dinâmico de troca de sujeitos na administração de um modelo sistêmico de dominação de um sobre o outro. Será que há algum problema conceitual e epistemológico, então, para o termo Estado, bem como para a sua função? Se entendermos melhor o conceito de Estado, poderemos pensar em algumas possíveis respostas para essa pergunta, quanto ao fato de os explorados, quando assumem o Estado, se tornarem exploradores dos antigos exploradores. Acompanhe aí e você perceberá. Conceito de Estado. O Estado é um corpo de pessoas que, unidos por laços sociais, vivem num determinado território, organizado politicamente com um governo, poder jurídico e de coerção, capaz de garantir a soberania e o bem comum de todos. É um grande indivíduo do qual são partes indissociáveis todos que lhes dão vidas. Portanto, ou os indivíduos sem Estado, ou o Estado composto apenas de indivíduos. Entre os indivíduos e o Estado, não há lugar para intermediários. Segundo o filósofo Friedrich Engels, o corpo ideológico das pessoas que vivem num mesmo território, sob um governo, leis, exército, moeda, língua, precisa estar unido sob laços sociais e afetivos, o que dá origem à nação. Entretanto, para não ocorrer processos de dominação, um poder jurídico e de coerção do Estado precisa estar acionado. Constantemente, é claro,
de forma que haja um bem comum e uma soberania de todos sobre todos, não havendo e nem permitindo qualquer lugar para intermediários. Assim, o Estado deve ser de todos e representado por todos. O Estado deve ser composto de indivíduos que, a partir de sua soma, faz os interesses dessa soma se sobreporem aos interesses de possíveis intermediários ou sujeitos individuais. Por isso, para o Engels, o Estado precisa ser do povo, porque o povo é a alma do Estado. Não existe Estado sem povo. Se pudéssemos imaginar a existência de uma lei, de uma moeda, de uma língua num determinado território, sem a existência de um povo, naturalmente nenhum exército existiria, uma vez que exército é feito de povo, homens e mulheres. Portanto, o Estado sem povo não existe. Dessa forma, o povo é realmente a alma, então, do Estado. E por isso ele pode e deve construir o seu destino. É o povo o elemento maior, a essência da formação do Estado. Entretanto, as formas de Estados que existem e que já existiram têm uma série de elementos que, se não ficarmos bem atentos às suas construções conceituais, poderemos entender como conceitos completamente dissociados do sentido epistemológico do termo. Na história, segundo o pensador Norberto Bobbio, há várias tipologias para Estado. Mas o que foi cada um desses tipos de Estado? Vamos verificar hoje. São muito diferentes ou têm alguns elementos em comum? Veja aí. Tipos de Estados. O Estado pode ter as seguintes tipologias: o feudal, que se caracterizava pelo poder reduzido a poucos e fragmentado em pequenos agregados; o burocrático, que se caracteriza pela progressiva especialização das funções do governo; o estamental, que se caracteriza pela formação de órgãos colegiados, compostos por indivíduos de posições sociais afins; o absoluto, que ocorre em um processo de concentração e centralização do poder; e o representativo, que se reconhece na representação de indivíduos singulares e de seus direitos políticos. De forma geral, como você pode perceber nos vários tipos de estados da visão de Bobbio, há a presença do termo poder. Marque aí, poder. Ou poder concentrado nas mãos de um líder, ou de vários. Ou poder reduzido, ou poder agregado, ou poder colegiado, ou poder centralizado, ou ainda poder representado. Portanto, o termo poder faz parte e está presente em todos os tipos de estados. Ou nas mãos de muitos, ou nas mãos de poucos, ou ainda nas mãos de um só. O fato é que, se essas são as escolhas que os povos foram fazendo no decurso de suas histórias, então seus interesses sociais poderiam ser atendidos em seus modelos escolhidos. Ora, se for o povo a alma do Estado, e nesses estados certos tipos estranhos de estados foram escolhidos, então a alma do povo se fez presente. Bom, você não acha? Nós, como pensadores, e no seu caso, como futuro educador e pensador, naturalmente, precisamos entender que as escolhas são dos homens e das mulheres que vivem aí na comunidade. E se suas escolhas não vêm ao encontro do tipo de escolha que nós gostaríamos que fossem, essa é outra questão a ser pensada, ok? Isso explica porque cada povo tem as suas específicas dificuldades. São organizados ou desorganizados, pobres ou ricos, cultos ou semi-alfabetizados, desenvolvidos ou em desenvolvimento, ateus ou religiosos, assim por diante. O fato é que a vida na sociedade, sob um Estado, não passa de uma contratação entre todos.
É como se todos assinassem um contrato em que estivessem presentes suas razões e vontades, como afirmou o pensador John Locke. Veja aí. A dificuldade da vida sob um Estado. Discute-se a ideia de que a sociedade resultava da livre associação entre indivíduos dotados de razão e vontade. Para John Locke, essa contratação estabelecia, entre outras coisas, as formas de poder, as garantias de liberdade individual e o respeito à propriedade. Seus princípios deveriam ser redigidos sob a forma de uma Constituição. O fato é que nesse processo de contratação em que as vontades e a razão humana estão como sujeitos, faz nascer aí uma situação em que há a presença de dois elementos que podem se estranharem: vontade e razão na coletividade. Isso porque são elementos que podem vir de encontro, atenção, não é ao encontro, é de encontro ao processo de harmonia tão esperado para todos os que vivem sob um Estado. E vir de encontro é vir para um embate, vir para derrubar no processo de luta. Contratar vontades individuais é muito interessante, democrático e esperado por todos. Entretanto, quando contratamos vontades de cada indivíduo na comunidade, fica a comunidade em segundo plano e os interesses sociais se perdem, ocorrendo a sobreposição dos interesses individuais sobre o da coletividade, em que cada um, na coletividade, está interessado no desenvolvimento de seus particulares interesses. Não tem jeito. Desenvolve aí um Estado não representativo e distanciado de sua verdadeira função, que é a harmonização dos interesses individuais na coletividade. O fato é que nem pode os interesses individuais se sobreporem aos coletivos e nem os interesses coletivos se sobreporem aos individuais. O que precisa ocorrer, e você vai concordar comigo, é um processo de harmonização em que cada indivíduo na coletividade possa se desenvolver com autonomia e totalidade, bem como toda a coletividade. Se a coletividade é a soma dos indivíduos e todos esses indivíduos atingem a sua plenitude no grupo, então a coletividade também atingirá a sua plenitude, não é mesmo? Mas onde fica a educação e as legislações em todo esse processo?